paz do Senhor para a igreja. O Senhor Jesus abençoe a todos nós nessa noite. Salmo de número 126, versículo 3 nessa noite para a nossa meditação. É o versículo que tem como o tema dessa festividade 37º aniversário do Ministério Monte Sião. Então, é uma data considerável em que nós estamos reunidos aqui para poder louvarmos e agradecer ao Senhor juntamente com toda a igreja. Salmo de número 126, versículo de número 3. Vamos todos nós falar em uma só voz. Vamos lá. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Mais uma vez. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Isaías capítulo de número 3, verso de número 22. Só quero ler só um pedacinho do versículo. Isaías 3, 22. Vou ler todo o versículo 22. Isaías 3, 22. A minha arca, versão Almeida, versão corrigida, não? Diz assim: as vestes de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes. Senhor, muito obrigado, Pai. O teu servo já orou. Mas aqui também, Senhor Deus, eu estou em minha oração mais uma vez, pedindo que o teu Espírito Santo venha nos capacitar através da tua palavra, Senhor. Assim nós te louvamos e agradecemos por todos que estão presentes nesse lugar, em nome de Jesus. Podemos tomar os nossos assentos? Meus irmãos, não posso iniciar a mensagem sem antes externar aqui os meus agradecimentos. Agradecer primeiramente ao Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem a presença do Espírito Santo nos tornamos como lata vazia de morra abaixo entre as pedras, só serve para fazer barulho. Então que o Espírito Santo do Senhor venha nos capacitar nessa noite. Esse culto está sendo ministrado embaixo do óleo, embaixo da unção do Espírito Santo, através dos louvores, através dos testemunhos. Então é isso que nos faz estar de pé, é a presença desse Senhor. Quero agradecer também aqui ao nosso, que não está presente, está em viagem, ao nosso pastor de honra, que é o pastor José Valdir, que está indo aí para, creio que deve estar na metade da viagem. O pastor Rondes vai falar melhor acerca disso. E hoje ele estaria aqui nessa noite pregando aos irmãos, e por força maior ligou para mim e pediu para que eu estivesse aqui. E o pastor José Valdir, o pastor Rondes, não chamo ele de Ronilson, chamo Rondes. Não, é Ronson? Ah, então tá certo, então tá bom. Então o que acontece? Ele ligou para mim e existe pedido que é uma ordem. E o pastor José Valdir é o meu pastor de honra. Então tem pessoas que não têm condições de você falar não. E eu fico muito feliz em encontrar aqui o pastor Jonas, nossa amiga, primeira dama de honra também ali de Aldeia Velha, missionária irmã Sônia. Estou devendo uma visita a eles para tomar aquele café. Mas ainda bem que ele complementou a frase falando o seguinte: levantar a casa do chão. Porque ele falou o seguinte: eu dou graças a Deus e dou também graça ao Reginaldo e o Marcos, que a respeito da casa. Mas de repente os irmãos podem estar pensando que a gente compramos e demos para eles de presente. Mas ainda bem que ele falou: não, levantaram a casa. E graças a Deus nós conseguimos, né? Graças a Deus até hoje está ali na bênção, não caiu, né? Temos a garantia de uns 6 meses, né, Reginaldo? Mas já passou, louvado seja o Senhor. Estão lá agradecendo ao Senhor Jesus em família. E o nosso pastor Rony, que é essa simpatia de pessoas aí, simples toda a vida. Irmão, substitui o pastor José Valdir, não tem como não ser na estatura, que ele é mais baixo do que eu. Então até na estatura eu sou até maior, mas em conhecimento, é isso aí. E nós temos que ser humildes em todos os sentidos da nossa vida. Pois bem, foi nos dado o tema desta noite, Salmo de número 126, versículo de número 3. Aqui a Raquel não está presente, porque eu recebi um convite também muito em cima. Ela tinha algumas coisas para poder resolver, por isso ela não veio. Mas ela ama os irmãos, no nome de Jesus. Traga um abraço da Raquel. Então, meus irmãos, foi me dado esse tema de Salmo 126, versículo de número 3, que fala da alegria
Então, falar de alegria, quem é que não gosta de falar em momentos de alegria? Mas aí eu pergunto a vocês, antes da alegria, o que vem? Vem as decepções, vem a tristeza, porque a alegria ela é acompanhada de um ponto final. Para nós não é ponto final, mas é um ponto, né, que dá continuidade ali na frase. Mas nós não podemos deixar de falar dos momentos críticos que nós vivemos na nossa vida. Essa igreja é constituída de pessoas, de crianças de colo, amamentando, e é também constituída de pessoas idosas, e todos eles nesse conjunto, nessa comunidade de pessoas, soma-se já o período de 37 anos que estão aqui louvando e bendizendo ao Senhor Jesus. Mas o tema que foi nos dado nessa noite, ele nos refere, ele nos remete a um acontecimento que aconteceu há séculos antes do Senhor Jesus. Isaías, no seu capítulo de número 3, versículo de número 22, ele vai falar ali acerca de veste de festas. Vai falar de cai, vai falar de manto, vai falar de outras coisas. Ali também o povo de Israel está com veste de festa. E quem está com veste de festa está triste? Está alegre? Está feliz? Mas pastor Marco, o que tem a ver Isaías 3 com Salmo de número 126, versículo de número 3? Isaías 3:22 vai falar o seguinte: que ali o povo de Israel estava na bênção, estava no lugar onde Deus havia prometido para eles, estava ali em Monte Sião, estava em Jerusalém, o povo estava enriquecido, estava na presença de Deus, vestia-se bem, tinha um cabelo bem preparado, usava os cintos das melhores marcas na época, as vestes também, os perfumes com as fragrâncias melhores que tinha. Mas só que esse povo estava vivendo uma alegria, mas que não era a alegria do Salmo 126, versículo de número 3, era alegria puramente do homem, e essa alegria nos leva à derrota. O povo estava alegre. Existem sorrisos e sorrisos. Nós iremos observar que eles estavam bem financeiramente, no metalismo, estavam cheios da grana. Talvez se fosse nos dias de hoje, eles estavam até investindo em Bitcoin. Mas acontece que aquela alegria era uma alegria entre eles, mas não tinha a participação de Deus. Nós sabemos que existem muitas coisas que na Bíblia aparentemente e dentro de um determinado momento dar até certo, parece ser certo, mas acontece que o tempo passa e vai testemunhar daquela nossa leitura corporal que está acontecendo conosco. Torre de Babel era uma edificação que estava dando certo. Podemos observar que havia união ali, havia alegria ali, havia um consenso. Se o CREA passasse lá naquela obra hoje, ia falar: não tem nenhuma notificação a fazer nessa obra, que está tudo em dia, estava dando certo. Havia alegria no coração dos funcionários do Nimrod, estavam eles edificando a torre, queriam alcançar até o céu, mas Deus falou: mas isso aí não é o que eu quero. Entenda bem, Deus levanta um profeta chamado profeta Isaías, profeta messiânico, e a partir do capítulo 3 do seu livro, do verso de número 23, ele vai já começar a falar que aquela alegria, aquela roupa de festa que eles estavam ali vestidos, no versículo 22 do capítulo 3 de Isaías, não era realmente uma alegria que havia ali a presença do Senhor, era uma alegria pura e unicamente humana, mas que desagradava ao Senhor. E o Senhor começa a usar ali os lábios de Isaías, falando o seguinte: olha, aonde há cheiro, haverá fedor, aonde há ali o cabelo, haverá calvície, aonde há vestimento de linho fino, haverá ali estopa. Ou seja, ali nós podemos observar que Deus agora vai tirar aquela falsa alegria do povo e vai levá-lo cativo à Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas o que você quer dizer com isso? A disciplina de Deus às vezes vem para nos ensinar a viver na sua presença. Quem de nós
nós estamos aqui vivenciando esse momento aos 37 anos de evangelho pregado através do Ministério Monte Sião, quer seja através do pastor Silvio, quer seja através dos obreiros que passaram por aqui, do pastor Rones, juntamente com a sua plena de obreiros, com os seus liderados que estão aqui, a igreja, mas que já não passaram por alguma disciplina na sua vida. Podemos observar que quando o povo chega ali, uma das primeiras coisas que eles fazem é ver que aquela alegria que eles tinham não era uma alegria direcionada por Deus. Aí você fala, mas por que Deus não economizou a vida de Daniel? Um homem sincero, continuou sincero diante do Senhor. Foi um jovem criado aos pés do rei Nabucodonosor, junto com Misael, né? Junto com Azarias e Ananias, que nós chamamos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que Deus não poupou a eles? Até com isso Deus nos ensina. Digamos o seguinte: existe um rio passando, se eu jogo uma garrafa PET e você não joga, mas se outro vem e joga alguma coisa, quando a chuva vai vir e encher o rio não vai falar, eu não posso entrar lá na casa de fulano de tal, porque ele não jogou nada dentro do rio, eu só vou entrar na casa de ciclano, porque ele jogou aqui dentro o lixo. Não, mas acontece o seguinte: Deus irá continuar te usando como instrumento, independentemente do lugar que você esteja. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe por quê? Nós sabemos que Daniel estava de repente, como ele era da corte, estava vestido sim com vestes de festa, mas ele estava ali acompanhado da presença do Senhor Jesus. E nós sabemos, meus amados, que quando o povo chegou lá, observou que aquela alegria que eles estavam vivendo era uma alegria passageira, era uma alegria ligada à circunstância do momento, porque a nossa vida ela é feita de fragmentos, e todo esse fragmento é fragmento de momento. Nós estamos vivendo agora na igreja, você pode ver que a maioria das igrejas, ou seja, das pessoas que pregam hoje, existe um jargão que poucas vezes se fala o nome de Deus. Às vezes fala, hora que os céus vão te ouvir, hora que o céu não sei o que, que o céu para lá, que o céu para cá, é um modismo, daqui a pouco isso vai passar, mas Deus que é entronizado no céu, Ele permanece para todo sempre. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. E ali Daniel, Isaías, Azarias, Ananias, Ezequiel não acompanhava momento, mas eles confiavam no Senhor. Eles já confiavam através da fé, daquilo que está escrito lá em Hebreus capítulo número 13, que fala o seguinte: o mesmo Jesus é o de ontem, é o de hoje e será até eternamente, e Ele está aqui juntamente conosco, louvando, aleluia, o nome dEle nessa noite. Que nós possamos agradecer por esse 37 anos de louvor e adoração ao Senhor. O povo daqui a pouco, quando chega lá, tudo aquilo começou a ser tirado das suas mãos. O perfume passaram a não mais usar, porque o homem no seu natural, se ele não se perfuma, ele começa a exalar um mau cheiro. É natural do homem. E aquelas pessoas percebiam que quando eles passavam pelos outros, o cheiro já não era mais o mesmo. Passava pelo outro, as roupas não eram mais a mesma. Passava sobre eles, já não viam mais. De repente eles trazendo presente para os outros, mas trabalhando no campo, carregando, quem sabe, ali através do rio Quebar, que passa ali carregando água para levar até ali os jardins do rei. Ou seja, em vez de levar presente, está levando peso sobre as suas costas. Mas aquele que está, meus amados, firme na presença do Senhor Jesus, ele permanece para sempre, ele não se curva. E a palavra diz no Salmo de número 137, no versículo de número 1, e vai dessecando, falando o seguinte: que eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a observar o rio ali. Quem sabe eles não lembravam do Rio Jordão? Quem sabe eles
escrito no texto de Salmo de número 137, tanto é que eles começam, a alegria deles agora começa a se transformar na realidade, porque o que acontece? Uma coisa é viver uma realidade, uma outra coisa é viver a verdade. Aleluia! Glória seja dada a teu nome. Porque a verdade ela pode ser questionada. A verdade ela pode ser colocada em análise, em estudo. A verdade não, aliás, a realidade não. A realidade não tem como mudar. A verdade muda-se de uma hora para outra. Tanto é que infelizmente hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores. Ela muda. Agora a realidade não. A verdade daquele povo que era tido como feliz, como vestimenta de festa, alfinete, caifa e tudo mais, bem arrumadinho, bem engomado. Agora a realidade deles vai estar ali nua e presente a eles, mas a verdade mudou. A verdade começou a dar a eles uma leitura corporal totalmente diferente. O Salmo de número 137 diz o seguinte: juntos aos rios de Babilônia, eles não tinham de repente forças nem para ficar em pé, assentamos. Que a pessoa quando fica muito triste, às vezes a tristeza, a angústia é tão grande, que ele não fica em pé, ele senta. Pastor, mas como que você diz isso? Nós podemos observar isso em Jó. Jó pegou, ele não aceitou a situação, rasgou as suas vestes, jogou cinza sobre si, assentou e ficou em silêncio. E vieram ali os amigos de Jó e começaram ali a ficar observando Jó, fazendo uma análise de Jó, vendo a leitura corporal de Jó. E aqui esse povo está sentado à beira de um rio, mas só que aqui os versículos, meus amados, vai trazer realidade, não a verdade que eles pensavam em viver, mas a realidade. E ele vai falar o seguinte: nos salgueiros que há no meio dela, ou seja, no meio da Babilônia, penduramos as nossas harpas. Louvado seja o nome do Senhor que estava observando tudo isso. Mas nessa noite eu quero dizer a você o seguinte: nessa noite, nesse 37º aniversário, se existe alguém aqui que está assim, ou conhece alguém que está assim, comece a pedir o Senhor nessa noite, para que o Senhor vá lá e comece a falar o seguinte: ó, eu sou o Deus que prometi, sou o Deus que prometi, não minto e nem sou filho do homem para que se arrependo. Ou seja, se ele prometeu, ele vai fazer. Chegou o momento de você começar a tirar as harpas do salgueiro, que vai chegar o tempo que Deus irá levar você para o seu lugar de origem. Há um provérbio que diz que crente nem para desviar presta. Deus vai te levar para o lugar de origem. Pastor Marco, mas por que então Deus permitiu o povo ir cativo? Para disciplinar o povo. Não foi para matar o povo, foi para disciplinar, foi para guardar. Atos capítulo de número 12 vai falar que Pedro estava preso na prisão, ou Pedro estava guardado na prisão. Guardado. Glória. Verdade não é realidade. Às vezes não. A verdade da igreja era que o apóstolo Pedro estava preso, mas a verdade da igreja era que o apóstolo Pedro estava preso, mas a realidade de Deus era que Pedro estava guardado. Então nós podemos observar através disso aqui que Deus gradativamente foi disciplinando o povo aonde o povo estava, lá em cima na Babilônia. Como, pastor Marcos? Não tinha lá Bíblia, não tinha nada, porque Nabucodonosor confiscou tudo, não liberou nada. Ciro ainda não havia entrado no poder, ainda não havia tomado. Como lá existe um profeta chamado Daniel. Lá existe um profeta chamado Ezequiel. Tem palavra para você na cidade, mas tem palavra também no campo. Você pode estar até com as suas vestes rasgadas, mas você nessa noite vai adquirir uma verdadeira alegria de festa.
Hoje, meus amados, nós vivemos uma situação que o homem precisa de ter para ser. Se você não tem, você não é. Ministério pastoral hoje, se o pastor não tiver uma carreta, quando eu falo carreta, eu não falo Gol, não falo Siena, não falo nada. Você tem que ter um carro de 200 mil para cima. Orar, curar uma pessoa para o mundo não é mais muito bem visto. Mas se esse pastor tem uma posição elevada dentro do mundo político, não sou contra. Os valores têm mudado, mas Jesus ainda quer que nós permanecemos com verdadeiros valores que Ele nos ofereceu, que Ele nos deu, que Ele nos presenteou, não para nós mesmos, mas o apóstolo Paulo fala na primeira carta, no capítulo de número 12, que todos esses dons é para que nós sejamos úteis na tua casa. Não é nosso. Deus começa a usar Daniel para examinar Jeremias. Daniel vai examinando Jeremias e fala, Deus fala, vai vendo o pergaminho. E Daniel ali já começa a observar que aquela prova já estava no fim, já estava próxima de ser terminada. Aqueles ossos que Ezequiel vê em visão no capítulo 37, agora chega um momento de haver um ruído naqueles ossos. Deus agora de forma gradativamente vai dar uma alegria a esse povo, mas uma alegria verdadeira, não uma alegria que está vestido para a festa, mas daqui a pouquinho haverá cheiro e fedor, e não haverá mais festa, mas haverá lamento. Mas agora não, Jesus agora está mudando a história, e eu quero crer nessa noite que Jesus, meus amados, está mudando a nossa história. Louvado seja Deus. Pastor Marco, o que é isso? Nós às vezes precisamos chegar para Jesus e falar: Jesus, eu preciso que o Senhor mude a minha história, me ensina a melhorar na tua presença. Às vezes nós acostumamos, não quero ser redundante, mas acostumamos com acomodismo, nós ficamos acomodados, mas Deus quer te levantar como profeta nessa terra, para que quando chegar o ano de número 38 de aniversário nessa casa, ou aonde você representa como crente, quer seja universal, quer seja em outra igreja, em outro ministério, mas o Senhor quer te usar como instrumento, e que as pessoas possam olhar para você e falar o seguinte: ó, grandes coisas tem que ver que o Senhor é esse. E nós estamos observando, meus amados, que a pessoa agora, Deus começa a mudar a situação. Ciro se levanta e toma o poder, agora o povo vai retornar para Jerusalém. Aí nós temos uma falsa ilusão, que aqui está escrito o seguinte, no versículo de número 3, no número 126, grandes coisas, versículo de número 2. Então, olha só, versículo de número 1 aqui, diz o seguinte, olha só: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com que sonho? Deus quer te dar sonho nessa noite. Existe sonho que Deus te dá profeticamente falando. Existe sonho que você começa a provocar na presença do Senhor. Você sonha. E aqui eles falam: nós estamos como aqueles que sonham. E eu quero ver alguma pessoa sonhar desgraça. Alguém de vocês, você pode até sonhar coisa ruim, sim, porque nós somos efeito daquilo que nós ouvimos, vemos e... Mas jamais jamais você trará para a sua vida, pastor João, um sonho ruim. O senhor, por exemplo, tem sonho de passar por um momento ruim? De maneira alguma. Nós estamos como aquele que sonha. 70 anos já havia passado, mas ali, meus amados, dentro daquela dificuldade, o Senhor não permitiu que eles perdessem a esperança. Que ele chegou até a usar Jeremias, que falou o seguinte: coloque a boca no pó, talvez já haja esperança. Esse haja, houve esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai falar ainda com Jeremias, no capítulo de número 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Pastor Marco, o que é isso? Olha só, clamar a Deus é você chamar com força, é você suplicar a Ele. Eis que clama a mim, responder-te. Respondeu o que? Deus ali estava respondendo as perguntas de Jeremias.
envergonhada, toda a vida desenhada. Ou seja, ele pergunta a Deus, aí Deus vai falar o segundo: pergunta a mim e eu responder-te-ei. Pergunta. Mas o versículo continua, vai falar o seguinte: e anunciar-te-ei. Quando eu pergunto a Deus, o meu tempo está no presente, é agora. Mas quando Deus fala o seguinte: eu vou te anunciar, Ele está falando de um futuro, Ele está falando de amanhã. E com certeza uma das coisas que Deus vai anunciar a Jeremias, vai falar o seguinte: Jeremias, você me clamou, eu te respondi, agora eu vou te anunciar, eu vou te falar que Jerusalém não irá permanecer assim. E eu digo para a igreja nessa noite: a sua vida não permanecerá assim. Louvado seja Deus, ela será cheia de Deus. Mas para isso nós precisamos crer na sua presença. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o procura. Nós iremos observar que Ele vai falar: nós estamos como aqueles que sonham. E o versículo vai continuar falando o seguinte: então a nossa boca, olha só a leitura corporal do povo. Então a nossa boca, ela vai fazer o seguinte: ela vai se encher de quê? Então a nossa boca se encheu de riso. Leitura corporal. A primeira ação que nós iremos ver nesse texto não é ninguém falando, não é ninguém comentando nada, mas é a leitura corporal. Pastor Marco, o que é a leitura corporal que eu estou fazendo aqui? A nossa boca se encheu de riso. No momento que eu chego para alguém rindo, leitura corporal, evidentemente as pessoas já observam que eu estou feliz. Ninguém vai rir na tristeza, a não ser que a pessoa tenha uma, digamos assim, a forma de se expressar psicologicamente falando, que existe. Você já viu pessoa quando está nervosa começa a rir e sai da frente, porque senão quebra tudo. Você já viu pessoa dessa forma, que quando está nervosa com raiva ou nervosa por uma situação que existe ali, que ela só uma situação que está ali dando para ela um peso tão grande psicologicamente, ela começa a rir. Às vezes esse riso não é de alegria, esse riso é uma forma de expressão, mas ela está dentro do coração, ela está ali irada, ela está ali, digamos assim, presa numa pressão. Mas o riso que aqui está expressado no versículo é um riso de alegria. E isso a pessoa começou a observar depois que a boca estava ali, depois que ali nós podemos observar. Ele vai falar o seguinte: então a nossa boca se encheu de riso. Aí vai falar o seguinte: então a nossa língua se encheu de cânticos. E o Senhor nessa noite está ouvindo o seu cântico. O Senhor nessa noite está ouvindo o seu louvor. E nós podemos observar através desse momento que eles vêm. As pessoas começaram a observar, ele já falou aqui, é uma manifestação da testemunha de forma externa. As pessoas estão vendo a alegria. É uma das pregações que nós temos que fazer e realizar na nossa vida, é através do nosso testemunho, sem a expressão de palavra. Aquilo que eu falo pode até resultar em alguma coisa, mas aquilo que eu faço, isso carrega a multidão ao meu favor ou contra a minha pessoa. Ou seja, uma ação silenciosa. O povo agora está rindo. Olha, pastor, mas só que então era só festa? Não. Pastor, mas a gente está em festa, eu vou te explicar, já estou também terminando por causa do tempo. Alegria não significa dizer ausência de responsabilidade. Mas a alegria não é de Deus? Sim. Mas o povo estava retornando para Jerusalém. Jerusalém estava tudo em pé, tudo bonitinho, pintado, igual essa igreja que está linda. Cada dia que eu chego aqui é um detalhe a mais. Tem pessoa que até fala: Deus não mora no templo, Deus mora na igreja, que somos nós. Mas Deus tem esse mundo, desse negócio aqui. Tem ciúme. E nisso aqui, meus irmãos, eu digo isso de público: vocês estão de parabéns. Cada vez que eu venho aqui, a igreja está mais bonita, está mais aconchegante. E uma das coisas que eu observo, vocês não perdem a humildade de vocês.
A cada ano que nós estamos aqui, a humildade ela permanece, ela não muda. A igreja muda para melhor, mas eu creio que essa igreja cada dia mais tem mudado para melhor, porque, meus amados, eu lembro dessa igreja aqui quase que com um culto aí ele falou até ardósia, mas quase que eu peguei essa igreja aqui no chão batido. E hoje em dia tem pessoas pensando que o Espírito Santo só trabalha no porcelanato. O Espírito Santo trabalha onde existe um coração sincero. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos observando aqui que eles estão retornando. Já estou encerrando aqui a palavra dizendo o seguinte: aí vai falar, grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso, o motivo, e por isso estamos alegres. Deus tem feito muita coisa nesta igreja, através da vida de cada um de vocês. O povo retornou alegre, uma alegria verdadeira. Mas a igreja que agora está voltando para Jerusalém é uma igreja que está pronta para continuar o trabalho. 37 anos está sendo completado nessa data festiva de hoje e amanhã. Mas o trabalho dessa casa permanece. A reparação de muro para poder fazer. Pastor Marco, o muro está todo pronto, está todo pintado, está com um portão lindo ali. Eu não estou falando de matéria. Existem pessoas que vocês precisam reconstruir espiritualmente, que já passaram dessa igreja, que já louvaram, já cantaram e que precisa. Pastor, mas acontece o seguinte: eu já reparei o muro em 10 distância e todos os 10 estão aqui juntinho nessa igreja. Eu ganho água para essa igreja, mas ali Neemias vai falar o seguinte: acontece o seguinte, eis que nós estamos juntos, mas ainda tem muro que precisa reparar. Existe alguém que não está conseguindo reparar o seu muro sozinho e que precisa dessa igreja para continuar essa reparação de muro, para que Jerusalém, meus amados, volte a ser uma cidade, e só será uma cidade perfeita quando nós estivermos lá na glória, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Mas que enquanto isso nós possamos falar, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegando lá, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, e vamos continuar e trabalhando para o Senhor Jesus. Que Jesus abençoe a sua vida, que a sua vida seja restaurada nessa noite, que você tenha veste de festa, mas uma festa que agrada ao Senhor, não uma festa, meu amado, que vai exalar cheiro aonde há cheiro fedor, mas uma veste onde vai exalar o bom cheiro de Cristo, como fez ali o apóstolo Paulo. Pastor Maurício, que Deus abençoe.